vídeo nós vamos falar sobre as dinâmicas da personalidade. Você já ouviu falar que todos têm uma personalidade? Muitas vezes as nossas atitudes ou as atitudes das pessoas que nos rodeiam, elas refletem muito a sua personalidade. Então nós precisamos entender qual é a minha personalidade, qual é a personalidade do meu esposo, qual é a personalidade dos meus filhos. Eu já consegui identificar aqui, nós já conseguimos identificar aqui. E aí a gente consegue levar com mais sabedoria e entendimento, compreendendo que fulano é assim, seu esposo é de um jeito, eu sou de outro, compreendendo as nossas personalidades, compreendendo quem nós somos, nós conseguiremos lidar com mais sabedoria um com o outro. Então, o objetivo desse tema é melhorar o seu relacionamento, entendendo as dificuldades e as diferentes personalidades, e se ajudando no momento de se relacionar com elas. Autoconhecimento, baseado nos 4 tipos de personalidades fundamentais, que é colérico, sanguíneo, melancólico, fleumático. Como você descreveria a sua personalidade? Quais são os seus pontos fortes e pontos fracos? Primeiro vamos falar um pouquinho sobre cada personalidade. Você já identificou qual é a sua personalidade? Existe um teste em que você faz para saber qual é a sua personalidade, mas eu vou dar para vocês algumas características de cada personalidade, e você já vai conseguir se identificar aqueles que rodeiam você. E assim, você pode estar procurando na internet mesmo, tem os testes de temperamentos, e aí você vai ver. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, né? O colérico. São pessoas de temperamentos extrovertidos, assertivas e ativas. Elas são líderes naturais e gostam de desafio. Olha as características de um colérico. Ele é extrovertido, ele gosta de estar com outras pessoas e de liderar. Ele é assertivo, são assertivos e gostam de assumir o controle. Em alguns momentos isso é bom, em alguns momentos todas as questões têm seu lado negativo e positivo, né? São ativas e gostam de estar em movimentos, determinadas, competitivas, impacientes, podem ser impacientes e querer as coisas logo. Olha lá, isso já é um lado negativo, não consegue esperar. Desafiador e direto. Eles podem ser diretos ao ponto de parecer agressivos, não tendem a confrontos e podem ser impacientes com atrasos. O temperamento de um sanguíneo, ele é extrovertido, gosta de estar com outras pessoas e socializar, ele é otimista, vê o lado positivo das coisas, sempre são positivas, né? São pessoas enérgicas, têm muita energia e gostam de estar sempre ocupadas. São criativas e gostam de novas ideias. São pessoas adaptáveis e gostam de mudanças. São impacientes, podem ser impacientes e querer as coisas para logo. Então, essas são algumas características de uma pessoa sanguínea. De um fleumático, vamos ver como que é as características de um fleumático. São pessoas mais introvertidas, são pessoas mais fechadas, gostam de estar sozinhas, de ter seu próprio espaço. São calmas e relaxadas, tranquilas, preferem atividades tranquilas e não gostam de agitação. São pessoas racionais e gostam de pensar antes de agir. São adaptáveis e gostam de mudanças também. São pacientes e gostam de esperar. Uma pessoa fleumática. E agora vamos ver um melancólico. São pessoas mais introvertidas, gostam de estar sozinhas em seu próprio espaço, são sensíveis e se sentem facilmente afetadas pelas emoções dos outros. São pessoas profundas e gostam de pensar e refletir sobre as coisas. São perfeccionistas e gostam de fazer as coisas de maneira certa. São dedicadas e gostam de dedicar a algo que amam. E são emocionais e se expressam de forma mais contida. Então essas são algumas características, né, das personalidades, dos temperamentos, e claro que todos nós podemos mesclar um pouquinho de cada, porque existe o temperamento primário, seu, e o temperamento secundário. O primário é aquele que mais tem coisas em comum com as características que a gente vê no teste. E aí o secundário é aquele temperamento que fica em segundo plano, que hora ou outra um está mais ativo, o outro e assim por diante. E é bom a gente saber também o temperamento das pessoas que convivem com a gente. Entender as diferenças de personalidade é essencial para ter uma boa convivência social. Aprender essas habilidades necessita prática e paciência. O apóstolo Paulo sabia como se relacionar com grupos de diferentes culturas. Ele escolheu modificar seu próprio comportamento para que ele pudesse espalhar o evangelho através dos seus relacionamentos com outras pessoas. Em 1 Coríntios 9, 20 e 22 diz assim: Quando estive com os judeus, vivi como os judeus, para levá-los a Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos para Cristo. Sim, tendo encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todos possível para salvar alguns. 1 Coríntios 9, a palavra de Deus nos diz assim: Pense nas diferentes personalidades dentro do seu lar. Quais ajustes você precisa fazer para melhorar o seu relacionamento quando se trata de um colérico, de um sanguíneo, de um melancólico e de um fleumático, né? Quando crescemos em nossos relacionamentos, isso significa que estamos crescendo em amor. Mas para conseguirmos crescer em nossos relacionamentos, nós também precisamos ter uma boa atitude e estarmos comprometidos com a maturidade.
Em 1 Coríntios 13, nos conta como o amor é demonstrado através das nossas ações. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo um link de um teste de temperamentos. Então você acesse esse link e faça esse teste seu, com seu esposo, com seus filhos e veja quais são os temperamentos de cada um. Com muita alegria, eu convido você para a última parte dessa sequência de vídeos baseado no livro A Experiência do Lar de David Tyers. E nós estamos na última parte, onde nós vamos falar sobre administração de prioridades. Já falamos sobre temperamentos, já falamos sobre a importância da mesa, já refletimos sobre muitas coisas, não é mesmo? E agora nós vamos falar sobre administração de prioridades. Nosso foco será te ajudar a aproveitar ao máximo o seu dia, vivendo com propósito, sensibilidade e inteligência. Por favor, use Provérbios 31, 10 a 31 como fundamento para essa aula, para esse momento. A David Tyers nos orienta a refletirmos muito sobre Provérbios 31. Lembre-se, todas nós temos a mesma quantidade de tempo todos os dias, mas temos diferentes prioridades, portanto, temos diferentes resultados. Priorizar significa colocar em ordem de importância. Quando nossos dias, semanas ou meses são vividos de modo intencional e colocarmos nossas escolhas de vida de acordo com a ordem dos princípios de Deus, nós vamos colher os resultados de uma vida abundante e nós aprenderemos o que Jesus queria dizer quando ele disse: meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aí a gente entra numa questão bem interessante, né? Sobre prioridades, sobre organizar os nossos dias. E isso volta lá na primeira aula que a gente teve dessa sequência de vídeos, né, sobre a priorização. Quando o meu casamento, eu não colocava as prioridades na minha casa, era uma bagunça. E aí eu comecei a colocar as prioridades. A gente consegue se policiar, se tranquilizar, né? Ter a calmaria de organizar isso. Não, eu já fiz 3 coisas em andamento. Peraí, então eu vou voltar, vou ver o que é prioridade e vou fazer. Senão a gente vira uma bagunça, a gente se frustra com nós mesmos, nós nos frustramos porque nós não estamos conseguindo fazer aquilo que nós gostaríamos de fazer. Então, nada melhor do que ter tranquilidade para executar aquilo que a gente gostaria de executar. Uma das prioridades que a gente precisa ter é o temor no Senhor, né? O temor a Deus. E outra prioridade que a gente precisa ter na nossa vida, que eu falei lá no primeiro vídeo, que a gente lançou já um mês atrás, que nós devemos ser a nossa prioridade. Nós devemos nos priorizar também, através do autocuidado, através de termos empatia com nós mesmos. E outra prioridade que a gente deve ter na nossa vida é a nossa casa, o nosso lar, o cuidado com o nosso lar, né? Com os nossos filhos, dar importância para aquilo que é importante para nós, né? Que são o cuidado dos nossos filhos, da nossa casa, do nosso cônjuge. Mãe de crianças pequenas, mães solteiras que trabalham muito, e muitas outras mulheres, jovens e velhas, negligenciam o aspecto do autocuidado. Independentemente de quão ocupada você esteja, tente encontrar um tempo para você mesma, para cuidar das suas necessidades. Inclui seu corpo, mente e espírito. Se investir em você mesma, você tentará e se esgotará. Então você precisa ter esse autocuidado, administrando suas prioridades e compreender qual é a importância de uma vida saudável, de uma vida prazerosa, de uma vida plena, tendo o Senhor na sua vida, cuidando de você, olhando para você, sendo a prioridade da sua vida, cuidando do seu esposo, do seu cônjuge, honrando o seu cônjuge, cuidando do seu filho, da sua casa, organização e tudo mais. Então que este livro possa ter falado muito com você, para uma nova mudança de vida, para uma nova mulher que vem aí. E eu convido você a meditar sobre tudo isso que a gente já falou, deixar anotadinho, porque em janeiro nós vamos ter o nosso encontro presencial. E eu gostaria muito de ouvir o seu compartilhar sobre essa jornada. Mas antes do ano acabar, no finalzinho de dezembro, eu vou compartilhar mais um vídeo bônus com você, que é um planner para 2025. Quais são os seus objetivos para o ano seguinte? Então nós vamos desenhar esse plano, né? Esse plano para 2025. Deus abençoe a sua jornada, que você possa ter feito com todo o coração, com todo o entendimento, tudo isso que Deus nos trouxe através da linda obra, da maravilhosa obra, Experiência no Lar, de David Tyers. Deus abençoe você, até o próximo vídeo, no finalzinho de dezembro.